Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está em mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Valdir Almeida e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu chamo de a sua dose diária do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica ele é o livro que contém a base, os fundamentos bem completos da nossa fé, da fé em Jesus Cristo. No capítulo de hoje, no episódio de hoje, nós leremos a terceira parte do primeiro artigo do terceiro capítulo, ainda na primeira sessão. Nesse episódio, o título dele são as características da fé. Sem muitas delongas, vamos começar logo. As características da fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que essa revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se possa manifestar essa fé, é necessária a graça de Deus, que provê o socorro e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não encontraria nem a liberdade nem a inteligência do homem. Confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. No campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesma e sobre suas intenções, e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da verdade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Todavia, para que a essência da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade constituem sinais sinceros da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego de espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em que pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do vosso coração para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do anexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação,
o mesmo Espírito aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. A liberdade da fé. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é, por natureza, voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. A necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos. Ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate, com a fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da Igreja. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus, face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Desde agora contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, e conhecemos a Deus como num espelho, confusamente. A fé é luminosa, em virtude daquele que nela crê, é frequentemente vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. A experiência do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Devemos então nos voltarmos para as testemunhas da fé. A Abraão, que creu, esperando contra toda esperança, a Virgem Maria, que no caminho da fé chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite do seu túmulo, e muitas outras testemunhas de fé. Portanto, com tamanha nuvem das testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Cristo, que vai à frente da nossa fé e nos leva à perfeição. Um capítulo verdadeiramente longo, que nos explica que nós temos a liberdade
E por isso a fé é tão importante, porque com a nossa liberdade nós temos escolha de acreditar ou não acreditar. Contudo, a nossa fé ela não é cega e sem fundamento. Deus ele nos dá muitas provas de que Ele existe. Ele nos comprova sua veracidade através de seus milagres, de Jesus Cristo e de seus santos. E também é dito, né, que muitas vezes as pessoas acreditam que a ciência ela vai contra a fé, vai contra a igreja, mas é muito pelo contrário. A ciência, se ela for feita corretamente, visando o bem maior, ela vai com certeza entrar em concordância com as leis de Deus, com Cristo. E uma prova muito grande disso é que muita gente diz que a igreja atrapalhou o processo científico, mas é muito pelo contrário. A igreja ela fortaleceu o processo científico. E com isso, eu gostaria de agradecer a todos, pedir muitas desculpas, porque passei mais de 10 dias eu acredito, sem gravar nenhum vídeo. Foi porque essa semana foi extremamente corrida. Teve as provas do Enem, que eu sinceramente não ia fazer, mas acabei fazendo. Peço a paciência de vocês. Eu pretendo voltar a publicar todos os dias um vídeo novo, como de costume. Então, é isso. Até amanhã, se Deus quiser. E que Deus abençoe vocês, as suas famílias, todas as pessoas que estão próximas a vocês. Muito obrigado e até a próxima.